Nós vamos começar esta audição e gostaria de lhe dizer que tem disponível 10 minutos de intervenção inicial e depois darei a palavra aos senhores deputados e terá o tempo correspondente ao somatório das intervenções que eles produzirem. Está entendido? Com certeza. Então, Sr. Diretor-Geral, sem mais, dava-lhe a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento todos e todas as senhoras deputadas. E eu vou fazer aqui uma breve intervenção ao nível daquilo que e uma breve intervenção retrospectiva daquela que foi a participação da DGAL ao nível em matéria do diploma de reorganização do território das freguesias, obviamente desde a última reorganização. Conforme tive a oportunidade de ouvir, e foi referido pela senhora coordenadora há pouco do Grupo Técnico para a definição dos critérios de avaliação e reorganização do território das freguesias, o grupo foi constituído em 27 de maio de 2016 e à data, em termos daquela que foi a participação da DGAL, neste grupo não houve uma intervenção direta, nem era um membro, não fazia parte do grupo técnico, apenas esteve no âmbito das suas atribuições e competências em apoio no fornecimento de informação técnica. E esse apoio ao nível da informação esteve centrada e foi enviada ao gabinete à data do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, dados relativos à população residente, à tipologia das áreas urbanas, à área de cada uma das freguesias, número de eleitores, eleitos remuneráveis face à legislação aplicável e também no âmbito das transferências efetuadas pelo Orçamento de Estado, sejam elas na parte da cooperação técnica e financeira, do Fundo de Financiamento das Freguesias ou até das remunerações dos eleitos locais. E esta participação da DGAL foi efetuada de que forma e através de quem? Quem participou e quem colaborou com o grupo, não é, nesta disponibilização de informação, além do envio da dita informação para uma criação de uma base de dados, foram feitos 2 questionários e preparados 2 questionários no seio do grupo de trabalho, que depois foram disponibilizados pela DGAL para preenchimento, quer aos municípios, quer às freguesias. E acabou por ser um vínculo, a DGAL acabou por ser o vínculo de disponibilização destes questionários enquanto entidade que recolhe também toda a informação do subsetor local e por isso seria uma forma facilitada e através de um acesso reservado que cada uma das autarquias tem, garantindo assim a confidencialidade da informação, não é? E a segurança da própria informação. Foram disponibilizados os tais 2 inquéritos. Estes 2 inquéritos a forma de disponibilização permitiu o tratamento ágil pelo grupo de trabalho de ficheiros Excel que a DGAL endereçou ao grupo. Esta intervenção da DGAL foi efetuada através do diretor do Departamento da Área Informática, ou seja, não foi uma participação técnica em termos daqueles que eram as definições dos critérios da lei, mas foi como mero apoio informático. Mais tarde, e agora já no âmbito deste diploma que agora está em análise, em 16 de março de 2020 foram novamente solicitados à DGAL dados disponíveis nesta Direção-Geral e que utilizamos para efeitos de cálculo das transferências. E esses dados foi não só a lista das freguesias, o número de eleitores e também a população residente. Igualmente foi questionada a DGAL se dispunha dos dados relativos à área e também essa informação foi disponibilizada. Toda a informação foi remetida em ficheiro Excel para o gabinete do Sr. Secretário de Estado da Descentralização, nesse mesmo dia, 16 de março de 2020. Importa ter presente que esta informação
não são dados tratados pela DGAL. Isto são dados das fontes oficiais disponíveis, ou seja, do INE, da Direção-Geral do Território e também ao nível da Secretaria-Geral do MAI, no que respeita ao número de eleitores. Basicamente, e em síntese, porque o meu tempo também está a terminar, pelo que vejo, em síntese, a participação da DGAL cingiu-se, lá está, tal como previsto na lei orgânica, à prestação de informação e apoio necessário à instrução deste processo legislativo de reorganização de freguesias. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Passava a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a doutora Sónia Ramalhinho, diretora da Direção-Geral da Administração Local, e tal como o Partido Socialista tinha colocado no primeiro momento em que foi solicitada que viesse a esta audição, nós considerámos desde logo que efetivamente a DGAL não era uma entidade que viesse a influenciar aquilo que era a elaboração da proposta de lei por parte do Governo, já que a sua participação seria meramente no âmbito da informação técnica. O que foi confirmado agora, agradecemos, no entanto, a sua disponibilidade para esta tarefa e cumprimentamos-la de novo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, colega. Há a palavra, então, do Grupo Parlamentar do PSD. Carla. Senhor Presidente, os meus cumprimentos, caras e caros colegas deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de deixar um cumprimento à Senhora Diretora-Geral, a Doutora Sónia Ramalhinho, e agradecer-lhe de uma forma muito empenhada e profunda os esclarecimentos que nos trouxe, porque não posso deixar de dizer, contrariamente àquilo que é a posição do Grupo Parlamentar do PS, para nós PSD, a sua intervenção inicial veio consubstanciar aquilo que era a nossa ideia e a nossa intenção e a revelar o porquê da importância de a ouvirmos nesta Casa no âmbito das propostas que estão a ser apresentadas. E começava por dizer-lhe que na semana passada iniciou-se com a audição da EDREL, com a audição do Sr. Professor António Cândido Oliveira, um conjunto de audições. Um conjunto de audições, como estava a dizer, de interesse relevante para ouvirmos entidades de interesse relevante na análise das diversas iniciativas apresentadas à Assembleia da República relativamente à criação de freguesias, decorrendo hoje o segundo grupo de audições, da qual faz parte a DGAL. E dizer neste domínio de que, quando à definição do grupo de entidades a ouvir, o Grupo Parlamentar do PSD, como eu já disse no início, entendeu ser relevante e fundamental a audição da DGAL. Relevância essa consubstanciada por vários motivos, desde logo pelas suas competências no domínio da administração das autarquias locais, mas acima de tudo e fundamentalmente pelo papel por ela desempenhado em 2013 e 2014 no âmbito da reorganização administrativa ocorrida à época, em função do necessário acompanhamento técnico do processo. E sobre esta matéria gostaria de sublinhar este ponto porque a importância do papel da DGAL no processo de reorganização administrativa de 2013 no seu acompanhamento técnico junto das freguesias agregadas, papel que consideramos ser único e que, por força das funções que a DGAL desempenha, veio a vir ser demonstrado. E por isso começava precisamente por 2013, recordando aquela que foi uma reforma territorial das freguesias que foi imposta pela Troika, pela mão do governo de José Sócrates, tendo sido incluída no memorando de entendimento, passando a ser um compromisso nacional, assumindo assim, neste momento, no momento em que a maior fragilidade económica e social de Portugal atravessou nos últimos tempos. E é preciso, neste contexto de obrigatoriedade, um contexto de obrigatoriedade da implementação de uma lei, que surgiu a Lei 56 de 2012 e a Lei 11A de 2013, que traziam consigo algumas questões e que depois, muitas delas eram de natureza técnica, de natureza política, mas eram, acima de tudo, transversais a todo o país.
Eram questões simples, eram questões que careciam de resposta, apesar da sua simplicidade. E eram questões tão simples como é que iria ser o número de identificação fiscal das freguesias agregadas, como é que nós poderíamos fazer a prestação de contas, como é que o orçamento das freguesias agregadas podia ser elaborado e como é que, por exemplo, o património das freguesias podia ser registado e comunicado à tutela. E foi neste enquadramento que mais tarde, consequentemente à publicação das leis que já referi, foram publicadas e aprovadas, neste caso, uma outra lei, a Lei 81/2013, e neste âmbito sublinho aqui também uma norma muito importante que permitiu às autarquias perceberem qual é que era o caminho a seguir em algumas questões, que foi a resolução do Tribunal de Contas acerca da remessa das contas das freguesias, objeto de reorganização administrativa. Importa ainda referir que, para o PSD sempre reconheceu o papel vital que as freguesias têm no desenvolvimento do território, na sua coesão, na defesa dos interesses dos cidadãos a que elas pertencem, sendo claramente um dos princípios principais para a democracia e um dos pilares principais para a democracia em Portugal. E sempre defendemos que o processo devia ser acompanhado e monitorizado, mostrando sempre a sua disponibilidade para melhorar e corrigir os aspectos considerados como relevantes, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico. E chegados aqui, importa referir apenas mais um aspecto, que apesar de ser um compromisso assumido pelo PS no seu programa de governo, de que em 2016 iria proceder às alterações à lei, ainda que durante esse mandato, o que é certo é que só a 28 de dezembro de 2020 é que apresentou na Assembleia da República a proposta de lei 68, o que implica que a mesma seja discutida e votada no ano de eleições autárquicas. Como no passado, o PST manifesta a sua disponibilidade para contribuir para a discussão e reflexão de vários aspectos técnicos e políticos que as propostas das diversas iniciativas transportam, bem como sobre as alterações necessárias à mesma, caso se verifique ser necessário. E neste contexto, e tendo como linha de fundo que a Direção-Geral das Autarquias Locais tem como missão concepção, estudo e coordenação e execução de medidas de apoio à administração local e ao reforço da cooperação entre esta e a administração central, destaco também aqui, conforme consta no decreto regulamentar número 2/2012, 16 de janeiro, alterado pelo decreto regulamentar número 6, 2014, 10 de novembro, a sua missão e as suas competências que, dentro das quais, e permitam-me que as sublinhe, constam, nomeadamente, a participação na elaboração de medidas legislativas relativas à administração local autárquica e acompanhar e apreciar efeitos da respectiva aplicação, elaborar estudos, análises e pareceres. E também acompanhar o funcionamento dos sistemas de organização e gestão implantados na administração local autárquica e propor as medidas adequadas à melhoria das respectivas eficiências e eficácias, bem como acompanhar as atividades dos vários setores. Conceber e desenvolver sistemas de informações relativos às autarquias locais e, Sr. Presidente, deixava as perguntas à Sra. Diretora-Geral. Sra. Diretora-Geral, gostaria de lhe perguntar se, à semelhança daquilo que foi a sua experiência em 2013, se entende que é importante considerar nesta nova proposta de lei algumas normas que em 2013, 2014 vieram a ser implementadas depois, mas que nós já sabemos que são comuns e são transversais, nomeadamente sobre a caducidade da deliberação de deliberações anteriormente tomadas, sobre os emolumentos, sobre a contabilização dos atos de despesa. E uma segunda pergunta e última, e peço a sua benevolência, Sr. Presidente. Na sua opinião, importa que esta lei considere esses normativos que, à semelhança da Lei 81/2013, foram considerados, ou devemos deixar para mais tarde esses normativos? A DEGAL foi ouvida, já percebemos que só foram pedidos elementos mais técnicos que foram enviados por Excel, mas foi ouvida nesta matéria ou não? Muito obrigada. Obrigado. Dá a palavra agora ao colega José Maria Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento todos e todas. E cumprimento naturalmente e saúdo a Sra. Diretora-Geral e agradeço naturalmente os esclarecimentos que nos prestou e que, é verdade, vieram confirmar um facto, sem qualquer desvalorização, muito menos qualquer desrespeito pela direção que a Sra. Diretora representa. Na verdade, neste caso concreto, não é muito entendível que seja ouvida na perspectiva daquilo que nos interessa, que é uma interpretação política da questão. Mas, de qualquer forma, mediante a exposição que foi feita pela Sra. Diretora-Geral, há aqui duas ou três questões que gostaria de lhe colocar. Uma delas tem a ver com
Uma delas tem a ver com um facto importante e, mais uma vez, reforça a opinião que há pouco expressei, que é, foram solicitadas à DGAL, entre as quais uma lista de freguesias, alguns dados, algumas informações dentro dessa informação técnica, a 16 de março de 2020. Pois a apresentação final desta proposta data de 28 de dezembro. Ou seja, mais uma vez, quero aqui realçar o facto de que se andou todo um período de tempo, depois de anos passados, a discutir uma questão quase como se estivéssemos a empatar essa mesma discussão, ou seja, a fazer com que ela não se executasse a um tempo devido, tendo em atenção aquilo que era um dos objetivos fundamentais desta revisão da lei, que tem a ver com a desagregação das freguesias, independentemente, como disse há pouco, da criação, de responder ao vazio legal existente ao momento. E, portanto, isso comprova este facto. Mas tem um outro dado que me parece importante. A senhora diretora falou na tipologia das freguesias, e que é um aspecto muito importante, e que no âmbito da DGAL, com certeza, isto tem significado, sob uma perspectiva do que são freguesias predominantemente urbanas, predominantemente rurais, maioritariamente urbanas. Portanto, nada disso foi vertido para a proposta apresentada pelo Governo, ou seja, não há aqui nenhum indicador, não há aqui nenhum dado que faça a diferenciação entre as freguesias, pondo-as todas como se fosse em igualdade de circunstância, quando na realidade não é essa, e quando, por outro lado, também acontece que o critério, já agora também perguntava à senhora diretora, o critério de eficácia e eficiência da gestão pública, como é que se afere este critério de uma forma mais ou menos objetiva daquilo que é a pretensão do próprio critério que aqui está explícito? Ou seja, o que é que corresponde a estes 30% dentro de uma união de freguesias, por exemplo, composta por 3, 4, 5 freguesias? O que é que isto significa? O que é que isto possa querer dizer? Houve alguma participação, alguma colaboração da DGAL para se chegar a este dado, a este valor, a esta conclusão? E, é claro, perceber, no fundo, qual foi o papel, para além daquilo que nos disse do apoio informático, da informação técnica, qual foi o papel que possa ter vertido na proposta que aqui é apresentada pelo Governo, e de que forma é que a DGAL se pode, no fundo, rever naquilo que está apresentado pelo Governo. Por fim, e aproveitando a presença da senhora Diretora-Geral, e não tome isto como nenhuma correção, mas na verdade na listagem das freguesias há uma incorreção que eu detectei, porque conheço muito bem o Conselho, que é precisamente no Conselho de Barcelos, uma das freguesias não se designa assim, e não se designa só por uma questão de identidade, é porque na verdade reverte uma diferença em relação ao que ela é. Quando se diz União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Fescainha, não é exatamente isso, porque Vila Fescainha são 2 freguesias. É Vila Fescainha, São Pedro e São Martinho. E por isso o que está aqui em agregação são 4 freguesias, e acho que seria de todo importante, e aproveito o momento para, no fundo, fazer exatamente, dando utilidade até naturalmente prática a esta audição, apresentar esta reclamação e, no fundo, esta incorreção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado, colega. Dá a palavra ao colega Paulo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar a Sra. Diretora, agradecer a sua disponibilidade e gostaria de dizer o seguinte sobre a questão que estamos a discutir relativamente à reposição das freguesias. Para dizer que da parte do PCP, nós desde o primeiro momento nos opusemos à extinção de freguesias contra a vontade das populações. Foi feita sem critério. A verdade é essa, foi feita sem critério, ignorando inclusivamente o posicionamento que vários órgãos autárquicos tomaram relativamente a esta matéria, em que a sua esmagadora maioria defendeu que as suas freguesias não deviam ser extintas, mas independentemente disso, o Governo da altura, de PSD e CDS, decidiu ignorar todas essas posições e mesmo assim avançar com a extinção de freguesias contra a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. Isto é o que caracteriza o processo anterior, que foi feito, de facto, de uma forma, diria, antidemocrática, sem ter em conta a realidade concreta de cada um dos territórios e deixando muitas populações totalmente ao abandono. Aquilo que se veio a verificar, decorrido todo este período após a extinção de freguesias, é que as populações não se conformam, como seria óbvio, não se identificam com a atual situação, entendem que perderam
perderam proximidade, que perderam identidade, que perderam capacidade, inclusivamente, para a resolução dos problemas, que há dificuldades acrescidas e que, inclusivamente, muitas das populações sentem que, como há pouco referiste, totalmente abandonadas, porque muitas localidades, a única porta do Estado que estava aberta era a Junta de Freguesia e essa acabou por ser encerrada. E, de facto, esta é uma questão que teve impactos profundamente negativos e que conduziu ao agravamento das desigualdades territoriais já existentes no nosso território. Nós temos defendido que as freguesias que foram extintas contra a vontade das populações devem ser repostas e foi nesse sentido que o PCP interveio. Gostaria que pudesse, da sua parte, gostava de ouvir a sua opinião, porque a proposta de lei que o Governo apresenta vai no sentido de estabelecer um conjunto de critérios também para a reposição de freguesias, que se aplica à reposição de freguesias, onde seja essa a vontade das populações, critérios esses que, aplicados a essas freguesias, a sua esmagadora maioria não é resposta, ou seja, na prática não é uma lei de criação de freguesias, mas que impede exatamente a reposição das freguesias. E nós consideramos que deveria existir um regime transitório, podemos fazer a discussão naturalmente, porque é verdade que não há legislação com critérios para a criação de freguesias, e esse foi um vazio que ficou quando da extinção de freguesias o PSD e o CDS revogaram toda a legislação sobre essa matéria, e há de facto essa é uma questão. A outra questão, e é esta que para nós é mais premente, e são estas as questões que as populações vieram trazer à Assembleia da República e colocaram, que é de facto a necessidade da reposição da sua freguesia, de acordo com a vontade das populações. Não queremos impor nenhuma solução, ou seja, naqueles territórios em que tenha havido a extinção de freguesias e as populações estejam bem com a atual situação, essa é a sua decisão e essa deve ser respeitada. Nos territórios em que a população defende que as suas freguesias devem ser repostas, então deve ser criada a possibilidade disso poder vir a ser a realidade. E foi nesse sentido que o PCP apresentou um projeto de lei para criar de facto um regime excepcional, transitório. Aqui a designação não é o relevante é o objetivo, que permita efetivamente às populações essa reposição. Se gostaria de ouvir sobre esta matéria depois na sua resposta. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós acabamos o período de questões e intervenções dos senhores deputados. Dá a palavra à senhora Diretora-Geral e tem-se o entender até 20 minutos para fazer a última intervenção. Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada aos senhores deputados que colocaram as questões e que me dão a oportunidade, em algumas delas, de efetivamente dar a resposta, porque se trata de uma resposta técnica e começando pela senhora deputada do PSD, pronto, relativamente àquilo que é o papel da DGAL e aquilo, desde logo esclarecer que em 2013 eu não estava na DGAL, obviamente, e até como alguém que gosta desta área e que tem acompanhado desde o início da sua carreira técnica a área das autarquias, fui acompanhando, e agora também em termos de preparação para esta audição, aquilo que foi o trabalho da DGAL relativamente ao diploma de 2013, foi, como a senhora deputada acabou também por dar nota na sua intervenção, um trabalho a posteriori. E um trabalho a posteriori, nomeadamente de interligação com outras entidades da administração pública, e deu em concreto o exemplo da AT, e eu ainda há pouco estive a ver trocas de informações com a AT, porque efetivamente em termos de legislação nem tudo está previsto, ou seja, porque depois só perante a realidade e só perante as situações concretas é que eventualmente se vamos acautelando e vamos tratando as várias questões, e daí surgir muitas das vezes, e na maioria das vezes, regulamentações e esclarecimentos, neste caso, em que a DGAL é parte ativa, fazendo esclarecimentos às entidades com as quais se relaciona. Neste caso concreto estamos a falar das freguesias. E já à data, pronto, o papel da DGAL
de tudo o que eu consegui recolher, o papel da DGAL foi exatamente o mesmo, e o mesmo que está, ao fim e ao cabo, patente no próprio diploma e na própria lei orgânica, que é não só a tal prestação de informação, mas a posteriori e após a aprovação dos diplomas, a sua análise e prestação de esclarecimentos. Eu dou-lhe, por exemplo, um caso muito concreto, que ainda hoje continuamos, questões, por exemplo, no âmbito do SNCAP. Nós temos estado a prestar esclarecimentos às autarquias, e é esse a vertente e o trabalho da DGAL. Ao nível do deputado José Maria Cardoso, e começando pela questão da TIPAU, a TIPAU efetivamente foi solicitada, e a TIPAU, como certamente sabem, era parte integrante dos cálculos das transferências para as freguesias, e acabou também ela por ser abandonada, este critério. E este critério, isto é a minha análise técnica, este critério e os números da TIPAU foram solicitados no âmbito do grupo de trabalho. Terá certamente o grupo de trabalho, no decurso da sua análise e também em resultado daquelas que foram as respostas aos inquéritos, em que foram auscultadas todas as freguesias e os municípios, retirando obviamente as freguesias das regiões autónomas e da área de Lisboa, do município de Lisboa e freguesias de Lisboa, uma vez que têm uma lei própria, certamente terão dado o seu aporte e os seus contributos para que, em termos deste diploma, o critério só por si não venha aqui referido, porque ele já havia sido abandonado ou tratado de forma distinta, digamos, ou termos critérios como a área, como a população. Ao fim e ao cabo temos ali também algumas divergências e algumas convergências, e eu digo divergências de tratamento de cada uma das freguesias, e temos na lei, por exemplo, passámos a utilizar um novo critério das freguesias do interior, que vamos buscar à portaria que determina quais são essas freguesias, e foi efetivamente... já não figura, como certamente saberão, na Lei 73, o critério do TIPAU, mas sim os territórios do interior. E esta lei também tem esse mesmo critério espelhado e identifica, aliás, faz referência ao nível de um dos critérios da população e território, a questão da portaria relativa ao interior e aos concelhos, aos territórios do interior. Ao nível da questão também colocada pelo Sr. Deputado José Maria Cardoso, quanto à questão dos 30%, e ao nível do critério da eficácia e eficiência da gestão pública. Este é um critério numérico, e é um critério numérico que resulta tão só da leitura que a DGAL faz e que é a DGAL que acompanha e que faz os cálculos do Fundo de Financiamento das Freguesias, é um resultado de um valor que é apurado, exatamente nesse Fundo de Financiamento das Freguesias. E o que a lei diz é que as freguesias a criar têm uma participação mínima no tal 3Fs, correspondente a 30% do valor daquele fundo. Ou seja, é algo muito concreto, é o resultado de um apuramento de um dado existente. Passando, e eu penso que não me esqueci de nenhuma questão, se eventualmente no final, se for necessário, voltarei atrás. Relativamente à questão da União de Freguesias, agradeço a sua boa nota e irei efetivamente verificar, sendo certo que, e lá está, da experiência que eu agora acompanhei, porque ainda em 2013 eu não estava na DGAL, tinha estado antes, mas em 2013, antes já por 2 vezes, não estava efetivamente, e agora neste diploma. Certo é que, e isto não serve, lá está, obviamente, e peço que não entendam como desculpa, não é, deste lapso técnico que, como referiu e como eu referi, irei verificar. Nós temos, quando olhamos à nomenclatura, nós temos nas várias entidades, e eu debato-me com essa questão,
quando faço, por exemplo, o cálculo dos fundos, em que tenho que pedir informação à Direção-Geral do Território ao nível daquilo que é a área e ao INE ao nível daquilo que é a população, nem todos têm exatamente a mesma identificação, mas será algo que eu vou validar, confirmar e agradeço o contributo e o apoio nesta correção. Ao nível da senhora deputada Paula Santos, eu não sei se percebi exatamente qual era a questão. Pronto, falou na existência de um regime transitório e neste âmbito, eu enquanto diretora-geral e os técnicos da DGAL, nós obviamente andaremos a par e trataremos de cautelar e prestar um serviço às nossas entidades no âmbito daqueles regimes que vierem a ser deliberados. Existindo um regime transitório, obviamente, a DGAL terá que o aplicar e aplicá-lo da melhor forma. Em termos de legislativos concretamente, foi como eu disse, a DGAL não tem o papel de apoio e esse apoio, para além da questão numérica, é sempre que necessário também ao nível daquilo que são as dificuldades e algumas situações que nós identificamos que, no nosso entender, a legislação eventualmente careceria de alteração, nós identificamos e isto são as funções que nos estão atribuídas por lei. Não sei se, em termos de todas as questões, creio, Sr. Presidente, que corri todas elas. Não sei se... Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Agradeço-lhe o tempo que passou connosco e os esclarecimentos que deu aos senhores deputados e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós terminamos esta audição parlamentar aqui, agora. Muito obrigada. O resto, boa tarde. Bem, e agora...